Educação Matemática Crítica. Márcio Beneman, Norma Sueli Gomes Alevato. Resumo. Neste trabalho, de natureza teórica, identificamos os fundamentos da educação matemática crítica, EMC, segundo as concepções de Olis-Covesmose. Por meio da análise de seus textos, identificamos suas premissas com relação à educação matemática crítica, as quais põem em pauta uma série de discussões relativas ao papel sociopolítico da educação matemática. Nossas análises partiram do entendimento do quadro atual presente nas aulas de matemática, reconhecido como tradicional, seguindo em direção a reflexões sobre a necessidade de uma postura democrática em que o poder formatador da matemática precisa ser identificado e conhecido. A relação entre professor e aluno deve ser necessariamente democrática, baseada no diálogo, buscando desenvolver a capacidade de interagir em situações sociais e políticas estruturadas pela matemática. Palavras-chave: educação matemática, educação crítica, educação matemática crítica. Introdução. Uma crítica à educação matemática. No ensino de matemática, predominam aulas com uma introdução pelo professor com explicações teóricas e formais sobre um novo tópico matemático, alguns exemplos de questões e/ou aplicações resolvidos no quadro e, em seguida, uma lista de exercícios que, em função da quantidade, acabam em parte ficando como trabalho de casa. Variações deste modelo, dando maior ou menor ênfase às explicações do professor, com alunos trabalhando ora individualmente, ora em grupo, em atividades com seminários, ou a partir de propostas fundamentadas em aplicações matemáticas, em muitos casos, também fazem parte das aulas. No entanto, todas têm forte apego às listas de exercícios que os professores propõem muitas vezes, por julgarem que, praticando, o aluno compreenderá o conteúdo. Por outro lado, nos programas curriculares encontramos objetivos educacionais como desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade. Chamam-nos a atenção, no entanto, alguns questionamentos levantados por Scovesmose 2001, 2007, 2008 e Arrow e Scovesmose 2006 com relação ao papel sociopolítico da educação matemática, sugerindo que este modelo tradicional de ensino deva contribuir para uma cultura de obediência e submissão consentida. O autor classifica de tradicional aquelas práticas fundamentadas na resolução de exercícios estruturados como uma sequência de ordens. Resolva, efetue, calcule, etc., onde as atividades são descontextualizadas e o material didático é pouco variado. Isso sugere que nós, professores, estamos dedicando nossas vidas ao ensino desprovido de criticidade, onde aqueles objetivos educacionais são ilusões ou simplesmente atendem a uma ordem social que, não raro, nem sabemos bem qual é. Com o objetivo de identificar e discutir os fundamentos da educação matemática crítica segundo as concepções de Olis-Covesmose, desenvolvemos este estudo teórico a respeito das obras do autor, identificando as premissas de sua teoria, o papel sociopolítico da educação matemática, a competência matemática para agir democraticamente e a dinamização das potencialidades do sujeito por meio da educação matemática. Os pilares de sua teoria foram construídos com base na educação crítica, orientada pelo interesse na emancipação. Assim, Scovesmose propõe a educação matemática crítica como uma preocupação com o desenvolvimento da capacidade de agir do cidadão. Discutiremos com mais detalhes esses aspectos nas próximas sessões. 1. Educação matemática crítica segundo Olis-Covesmose. Scovesmose vem delineando o que concebe por educação matemática crítica desde a década de 1980. Inicialmente, enfoca a realidade europeia, já que é um cidadão dinamarquês, e a partir da década de 1990 amplia seu âmbito de ação e reflexão a partir de visitas e relacionamentos acadêmicos com a Inglaterra, a África do Sul, o Brasil e a Colômbia. Ao estabelecer um quadro referencial para a educação matemática, Scovesmose 2001 identifica três vertentes didático-pedagógicas predominantes: estruturalismo, pragmatismo e
constituir orientação ao processo. No estruturalismo, o conhecimento dos estudantes deve ser construído a partir de estruturas e conteúdos definidos independentemente dos alunos. Com relação à matemática, sua estrutura conceitual constitui o currículo que é linearmente repassado aos alunos. No pragmatismo, entende-se que a essência da matemática está em suas aplicações, portanto, fora das estruturas matemáticas, sendo uma vertente orientada a problemas. Na orientação ao processo, a essência da matemática está nos processos de pensamento, na capacidade da reinvenção. Compreendendo a matemática como uma atividade humana, valoriza os processos de pensamento que conduzem aos conceitos matemáticos. O autor considera que nenhuma das três vertentes se aproxima da educação crítica. Considera a educação crítica como aquela que não reproduz passivamente as relações sociais existentes, questionando as relações de poder, desempenhando um papel ativo na identificação e combate a disparidades sociais, e defende uma maior aproximação entre educação crítica e educação matemática. Skov-Mose entende que essa aproximação traria à tona as relações de poder estabelecidas na sociedade, nas quais a matemática se faz presente. A ideologia da certeza, que coloca o conhecimento matemático em uma posição de superioridade, o papel social desempenhado pela educação matemática, desvelando em que sentido o ensino da matemática vem contribuindo para a estratificação social. Skov-Mose identifica aspectos antidemocráticos na educação matemática existentes devido ao seu poder de formatação social exercido via modelos matemáticos e também via concepções pedagógicas que visam preparar uma força de trabalho passiva e eficaz no cumprimento de comandos, ordens. Seus estudos escritos abordam temas como o paradigma do exercício, a ideologia da certeza, o poder de formatação, as relações de poder, a democracia e o papel sociopolítico da educação matemática. A seguir, vamos discutir a relevância de cada um destes temas na construção de bases teóricas para a filosofia da educação matemática crítica. 2. Educação matemática crítica e o paradigma do exercício. Skov-Mose, 2007, estima que, do ensino fundamental ao ensino médio, os alunos sejam expostos a aproximadamente 10.000 exercícios, na sua maioria baseados em comandos. Esses exercícios dificilmente atendem aos objetivos registrados nos programas curriculares de matemática, onde encontramos referências ao desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico e da capacidade de resolver problemas. Abre aspas. Contudo, eles devem ter algumas similaridades com outras tarefas rotineiras que algumas vezes são encontradas na produção e na administração, fecha aspas, Skov-Mose, 2007, página 37. Historicamente, a educação matemática treinava, e não raro vem treinando, os alunos a resolverem exercícios modelos. Essa prática baseia-se na crença de que, quanto maior o número de modelos que o aluno dominar, maior será as suas chances de sucesso nas mais diversas avaliações, sejam escolares ou em concursos. Haja vista, em grande número dessas avaliações, as perguntas seguirem a linha dos exercícios modelos. Isso estimula a escola a permanecer com esse modelo de ensino que, nesse sentido, atende e obedece a uma demanda social. No entanto, o discurso social dominante é o da necessidade de criatividade, raciocínio lógico, capacidade de análise, entre outras habilidades que os conhecimentos matemáticos supostamente ofereceriam aos profissionais. Então, esta é a sociedade iludida com a capacidade da matemática de preparar profissionais inovadores. Ou a estrutura social se beneficia com uma massa trabalhadora treinada para receber comandos. Exercícios sob a forma de comandos e exercícios estruturados com respostas únicas e imutáveis, em geral, não admitem uma contextualização mais ampla vinculada a questões de responsabilidade social e contribuem para a consolidação da ideologia da certeza, que discutiremos em seguida. 3. Educação matemática crítica e o absolutismo dos números, ideologia da certeza.
O ensino tradicional de matemática favorece a crença nos números, respostas únicas e exatas, tão presentes nas aulas de matemática, extrapolam os muros escolares e passam a agir diretamente nas crenças sociais. Afirmações como, abre aspas, os números não mentem, fecha aspas, e abre aspas, os dados mostram que, fecha aspas, são resultados da forma como a matemática é abordada em sala de aula. Borba e Escovis-Mose, 2001, identificam essa visão da matemática como pura, perfeita e infalível dentro da ideologia da certeza. Tal ideologia está implícita e é fortalecida pelo discurso a respeito do enorme poder das aplicações matemáticas. A base da ideologia está nas seguintes ideias. A matemática é perfeita, pura e geral, no sentido de que a verdade de uma declaração matemática não se fia em nenhuma investigação empírica. A verdade matemática não pode ser influenciada por nenhum interesse social, político ou ideológico. A matemática é relevante e confiável, porque pode ser aplicada a todos os tipos de problemas reais. A aplicação da matemática não tem limite, já que é sempre possível matematizar um problema. Borba Escovis-Mose, 2001, página 130. O tratamento matemático dos problemas requer que esses sejam recortados para que fiquem adequados ao modelo matemático e, assim, abre aspas, somos colocados em um mundo mágico, onde a gramática da matemática encaixa-se no mundo platônico, fecha aspas, Borba Escovis-Mose, 2001, página 132. Os autores discutem o campo da validade dos modelos matemáticos e a matemática que dá suporte à sociedade tecnológica e identificam o poder formatador da matemática, abre aspas, por meio de modelos matemáticos também nos tornamos capazes de, abre aspas, projetar, fecha aspas, uma parte do que se torna realidade. Tomamos decisões baseadas em modelos matemáticos e dessa forma a matemática molda a realidade, fecha aspas, Borba Escovis-Mose, 2001, página 135. Desafiar essa ideologia por meio de um discurso baseado na certeza, pelo questionamento a respeito de possíveis interesses envolvidos na escolha dos modelos, não aceitando a neutralidade da matemática e suas soluções infalíveis, é a proposta de Borba e Escovis-Mose, 2001, para favorecer uma visão crítica da matemática. 4. Democracia e o papel sociopolítico da educação matemática crítica. Ao referir-se aos possíveis papéis sociopolíticos da educação matemática, Escovis-Mose, 2008, considera diversas possibilidades: promover a submissão a ordens, a discriminação por classificação e diferenciação, a filtragem étnica e a cidadania crítica. A educação matemática crítica representa a expressão das preocupações com os papéis que a educação matemática pode desempenhar na sociedade. O conceito de democracia que Escovis-Mose, 2001, página 70, defende é bastante amplo, não limita-se ao procedimento de escolha de governantes. Em suas palavras, democracia refere-se às condições formais relativas a algoritmos de eleição, condições materiais relativas à distribuição, condições éticas relativas à igualdade, finalmente, condições relativas à possibilidade de participação e reação. Destes 4 aspectos, o quarto fala das possibilidades e habilidades que os cidadãos necessitam para serem capazes de discutir e analisar os atos do governo. A competência democrática é uma capacidade humana potencial e precisa ser desenvolvida. O desenvolvimento de uma competência democrática pressupõe uma atitude, mas, ao lado disso, muito conhecimento e muita informação sobre o domínio dos processos democráticos têm de ser desenvolvidos. Escovis-Mose, 2001, página 70. Escovis-Mose refere-se a sociedades altamente tecnológicas, como a dinamarquesa, quando fala da competência democrática. Nessas sociedades, as decisões governamentais são em grande parte influenciadas ou mesmo determinadas por modelos matemáticos gerenciais que não são do conhecimento da população em geral. Apenas parte da sociedade, uma pequena parte, tem informação e conhecimento suficiente para avaliar as ações do governo.
Tais modelos matemáticos foram concebidos segundo critérios específicos, a partir de escolhas a respeito de quais partes da realidade, variáveis, comporiam o modelo. A competência democrática, defendida por Skov-Mose, 2007, refere-se à capacidade de analisar a influência do modelo na sociedade. Não se refere apenas ao conhecimento tecnológico capaz de modelar, mais do que isso, refere-se a uma atitude crítica em relação aos pressupostos que sustentam o modelo e seus efeitos na sociedade. A educação matemática crítica acredita no fortalecimento da democracia pelo desenvolvimento da capacidade democrática potencial dos cidadãos. Para isso, além de uma relação de poder igualitária entre professor e estudantes, pressupõe a valorização do currículo oculto e a adoção de materiais de, abre aspas, ensino-aprendizagem libertadores, fecha aspas, cujas características são: o modelo matemático em estudo é relevante ao modelo real e tem a ver com atividades sociais importantes. A meta é gerar um insight sobre as hipóteses integradas no modelo, promovendo o entendimento dos processos sociais. Além disso, defende a utilização de, abre aspas, materiais abertos de aprendizagem, fecha aspas, caracterizados como materiais com relevância substantiva para os estudantes, que apresentem uma variedade de atividades que não são pré-estruturadas nem completamente fixadas, que envolvam várias decisões a serem tomadas, que devem ser discutidas entre professor e estudantes. 5. Educação matemática crítica e as relações de poder. Quanto mais tecnológica é uma sociedade, mais forte é a relação entre matemática e poder na tomada de decisões. Decorrente disso, o fator humano na tomada de decisões é eliminado ou colocado em uma redoma onde recebe uma blindagem através dos modelos. Skov-Mose, 2007, refere-se a matemática-poder ao considerar a variedade de pacotes de modelos que definem rotinas às quais somos inseridos, submetidos. Considera ainda que os modelos matemáticos adotados pelos governos e pelas grandes empresas distanciam os responsáveis pelas decisões políticas e empresariais dos efeitos da adoção dos modelos, deslocando a responsabilidade e culpa do resultado ao modelo, que, por meio de uma estrutura matemática, precisa justificar a tomada de decisão. Skov-Mose, 2007, analisa modelos gerenciais para a venda de passagens aéreas, modelos de regulação de tráfego em rodovias e cidades e o modelo de simulação do Conselho Econômico, utilizado por economistas dinamarqueses para aconselhar o governo sobre políticas econômicas, para chamar a atenção a respeito do poder que é atribuído à matemática na tomada de decisões sobre nossas vidas. No contexto brasileiro, como em qualquer outro, certamente também estamos sujeitos a esse poder. Os modelos que definem os cálculos do imposto de renda, do tempo de contribuição para a aposentadoria, dos planos de seguro e tantos outros. Enfim, estamos sujeitos a uma série de decisões onde a matemática é utilizada para formatar a conduta social. Aceitamos este fato ou nem nos damos conta dele, talvez por estarmos acostumados a acreditar que os resultados da matemática aplicada são únicos, assim como os cálculos que repetimos inúmeras vezes na escola. Por ingenuidade e ou falta de conhecimento de nossa parte, não questionamos os procedimentos. Talvez falte-nos a competência democrática, aquelas atitudes e conhecimentos necessários para analisar tais modelos e as decisões tomadas pelos líderes a partir deles. 6. Caminhos à educação matemática crítica. Skov-Mose, 2008, usa o termo materacia para falar da competência de interagir e agir em situações sociais e políticas estruturadas pela matemática. Desenvolver materacia matemática é o objetivo da educação matemática crítica, que vem conseguindo bons resultados mediante o emprego de trabalhos com projetos, modelagem educacional e atividades investigativas.
Trabalhos com projetos e abordagens matemáticas têm sido considerados uma resposta emblemática aos desafios educacionais lançados pela educação crítica. Considero que uma nova educação matemática crítica deve buscar possibilidades educacionais. Scovus-Mose, 2008, página 13. Contrapondo-se ao paradigma do exercício, Scovus-Mose 2008 defende um ambiente de ensino favorável à investigação, chamando de cenário para investigação um ambiente que dá suporte ao trabalho investigativo, onde os alunos são convidados a formularem questões e a procurarem explicações. Ele identifica 3 cenários: investigação em matemática pura, investigação com referência à semi-realidade e investigação com referência na realidade. Também considera que a resolução de problemas pode desencadear genuínos processos de investigação. Nesse aspecto, reconhecemos em Alevato e Onushik, 2009, uma estreita ligação entre a metodologia de ensino, aprendizagem e avaliação de matemática através de resolução de problemas e a educação matemática crítica. Embora as autoras não se refiram explicitamente à educação matemática crítica, propõem ações investigativas que primam por desenvolver a capacidade matemática dos alunos por meio de situações problema gerados, inclusive fora do contexto da disciplina matemática, abrindo espaço para identificar a matemática presente em outros contextos. Quanto ao professor, ao trabalhar com cenários de investigação, adentrará em uma zona de risco. As incertezas devem ser enfrentadas e as tecnologias, em especial os computadores, deverão ser utilizados como reorganizadores do pensamento, conforme identificaram Borba e Villarreal, 2005. O trabalho com o computador, quando direcionado a investigações, desafia a autoridade do professor porque possibilita ao aluno experimentações ricas e diversas em um espaço de tempo relativamente curto quando comparado a atividades com lápis e papel. Também viabiliza diferentes formas de representação, como a numérica, a gráfica e a algébrica, que podem adequar-se aos diferentes perfis de aprendizagem, além de instigarem diferentes formas de análise. Na busca por novas possibilidades educacionais, os professores precisam ter presente que o que ensinam e a forma como ensinam tem efeitos futuros na vida de seus alunos. Segundo a educação matemática crítica, o que se espera é que esses efeitos atuem no sentido de promover uma melhor qualidade de vida com uma participação consciente e ativa na sociedade. Considerações finais. Scovus-Mose fundamenta a educação matemática crítica por meio do reconhecimento da natureza crítica da educação matemática. Quando fala do paradigma do exercício e da ideologia da certeza, caracterizando o ensino de matemática como tradicional, traz à tona o questionamento sobre o papel sociopolítico da educação matemática, que pode estar ligado a aspectos que vão desde o treinamento para o cumprimento de ordens até o desenvolvimento da capacidade crítica do cidadão. Os trabalhos de Scovus-Mose nos conduzem a um olhar diferente sobre o ensino de matemática. Somos expostos a uma crítica a respeito do que muito fazemos e somos também estimulados a refletir sobre o poder formatador da matemática e o importante papel que a educação matemática tem no desenvolvimento da capacidade democrática dos cidadãos. Através da educação matemática crítica, Scovus-Mose nos convida a ensinar e a aprender matemática com responsabilidade social, preocupados com o conhecimento, com suas aplicações e com seus efeitos. Trata-se de uma mudança curricular ampla, ou seja, de uma mudança de postura em relação à forma como concebemos e ensinamos matemática. Reconhecer limitações e posicionar-se em relação aos efeitos sociais do conhecimento matemático, seja pelas aplicações ou pela estrutura de poder que sustenta, representa uma preocupação da educação matemática crítica. Esperamos que as ideias aqui discutidas atendam aos anseios daqueles educadores matemáticos, professores, pesquisadores, legisladores, administradores, preocupados com uma educação que atenda às atuais demandas sociais de formação de cidadãos criativos, reflexivos e críticos.